Gravando, caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, mais um episódio ao volante. Curiosamente, ontem eu participei de um evento, um painel, debate, agências, provedores de hospedagem, então eu encontrei um velho amigo e ele falou: nossa, você não produz mais aqueles vídeos ao volante? E eu falei: sim, eu continuo produzindo. E eu demorei um pouco para entender, mas é que na verdade, quando eu comecei a produzir o Roda e Avisa já tem 14 anos, pasme, né? Naquele tempo ninguém produzia nada, né? E você não tinha algoritmos de Facebook, etc e tal. Então qualquer coisa que alguém produzisse chamava atenção rapidamente. O que acontece não é que eu parei de produzir, é que simplesmente eu fui submergido, eu fui simplesmente num fenômeno sedimentar, suplantado por tsunamis de outros conteúdos por aí. Então, aviso aos navegantes, sim, eu continuo produzindo ininterruptamente, se bem que, né, sempre de uma maneira esporádica, não muito metódica, esses meus podcasts aqui no Roda e Avisa. Ontem eu tive o privilégio de conversar com amigos no LinkedIn. Eu descobri inclusive que conteúdo está bombando no LinkedIn, mas, e aí eu compartilhei, falei: olha, a minha experiência de compartilhar vídeos no LinkedIn ainda é um pouco, sei lá, um pouco intrigante. E aí veio a confirmação, realmente no LinkedIn as pessoas preferem, por enquanto, ler artigos, infográficos, tal, a questão do multimídia. Então, como para variar, como sempre, eu estou produzindo o que as pessoas não querem ver num formato que não necessariamente todo mundo está disposto a ver também. Aí você vira nicho para o resto da vida e aí ainda tem dificuldade de entender o porquê. Mas essa não é a pauta de hoje, a pauta é outra. Eu prometo transformar isso talvez num infográfico, num artigo de tendências, ou seja o que for. A questão é a seguinte: eu estou relativamente ou bastante ligado a essa questão de tecnologias exponenciais, organizações exponenciais, faz um bom tempinho, não só porque eu fui para a Singularity em 2011, mas porque eu venho acompanhando desde da produção do livro do Organizações Exponenciais, me certifiquei como consultor, trabalhei em 2 projetos para empresas, trabalhei em 2 projetos para uma cidade, então eu estou bastante enfronhado com isso. E agora, curiosamente, quando eu estou me desligando de uma certa maneira desse tipo de trabalho, eu vejo que o interesse cresce, né? E estão me chamando em todo momento para falar a respeito. Já me chamaram no WTC, já me chamaram num outro evento, no InfoShow. E aí, tem uma coisa só, por absoluta honestidade intelectual, que eu tenho que compartilhar com vocês. Na verdade, é uma coisa que eu venho compartilhando de uma maneira bastante sistemática, faz um bom tempo, mas que também, por N outras razões que eu também quero conversar aqui com vocês, isso não anda muito. Vamos começar pelas razões. Eu acho que uma das coisas mais desconcertantes nessa trajetória toda, né, de tentar comentar com franqueza e transparência e honestidade algumas coisas do mundo de tech, eu descobri que é mais ou menos como, imagine que você fosse abrir uma franquia do Amor aos Pedaços e você resolvesse ser disruptivo e você oferecesse assim: você vai visitar o seu amor, leve brócolis, leve tofu. Temos aqui um tofu importado caríssimo, vendo embalagem para... Cara, é tofu, né? Se você quer agradar a moça, se você quer impressionar alguém, você não vai levar, sei lá, nabo da Noruega, não, você vai levar chocolate, né? Do ponto de vista informacional, a dieta não é muito diferente. Aparentemente, sobremesas, né, e coisas docinhas e fáceis de digerir, etc e tal, vão ser sempre preferíveis àquelas que poderiam inclusive ser, do ponto de vista nutricional ou informacional, mais interessantes. Pois bem, eu sou o Tofu. Prazer, meu nome é Tofu, orgânico, né, 100% orgânico e meio chato. Então, mas eu venho insistindo num caminho, que é um caminho com uma sina bastante limitada, que é esse de tentar fazer as pessoas pensarem quando, na verdade, acho que um dos maiores prazeres humanos, e é um prazer que não decai com a idade, nem com a falta de forma física, é o prazer de não pensar.
né? Então fazer alguém pensar é sempre aquela coisa assim, que nem fazer ginástica abdominal, exercício para panturrilha, né? Ninguém gosta, né? Então eu venho errando, eu confesso, tal. Então aonde se encaixa na questão do exponencial? A minha tese e isso vale até como dica de negócio, enriquecimento rápido e prevenção de, né, fracassos na vida inteira, hype vende. Nada vende melhor do que hype. Nada vende melhor do que a ilusão. Nada vende melhor do que a esperança. Nada vende melhor do que... né? Imagine se o horóscopo só falasse coisa ruim, você nunca mais ia ler o horóscopo. Aí você lê o horóscopo, porque o horóscopo, né, sempre fala algumas coisas assim, olha, vai pintar uma coisa bacana. Então, de uma certa maneira, a indústria da esperança e do otimismo é uma indústria que ressoa muito melhor ao coração humano, faz parte da natureza humana. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Errado eu, que tinha uma imagem um pouco distinta, uma imagem iluminista errada, de que a razão prepondera. Não, a gente quer não pensar muito, a gente quer ter ilusões agradáveis e simpáticas. Isso no mundo de tech é batata, porque é um hype atrás do outro, e é só olhar por aí quantas pessoas vivem exclusivamente de vender hype, né? É um bom negócio, as pessoas ficam contentes, ninguém reclama, né? Ninguém devolve um hype. Fala, olha, eu comprei essa ilusão aqui, eu vim devolver. Não. E acontece que, para mim, essa história dos exponenciais está entrando mais ou menos na mesma dinâmica. Eu conheço o livro bastante bem, conheço a metodologia bastante bem, e posso dizer que ali tem coisas que são interessantes, poderosas, outras questionáveis, como qualquer metodologia, né? Mas o que realmente faz diferença não está ali. E eu vou tentar explicar com duas histórias, duas anedotas reais, enquanto eu estou indo aqui para o trabalho. Vai dar tempo. Primeira anedota. Há alguns anos atrás eu fui chamado por um cara super inovador, bacana, visionário, que trabalhava numa empresa gigante, da área de telecomunicações e tal. E aí ele queria me ouvir um pouco. Ele tinha visto que na época que eu trabalhava na Microsoft, eu produzia muita coisa, muito conteúdo, compartilhava, comunidades, blog e tal, podcasts. E aí ele me chamou para conversar. Aí eu contei tudo que eu fazia, né? Eu falei, olha, eu criei um podcast, eu criei um blog, eu criei um monte de coisa, eu criei um canal de vídeos e tô experimentando. Aí ele falou uma coisa bastante curiosa, que é a seguinte: eu falei, que interessante, porque tudo que você comentou aqui, o meu pessoal aqui na Vivo poderia fazer. Eles poderiam ter feito isso com o pé nas costas o tempo todo, né? Mas ninguém faz. Eu falei, meu cara, é o seguinte, a diferença aqui, e isso vale para tudo que eu estou falando aqui, não é a metodologia, a tecnologia, a plataforma. A diferença aqui provavelmente é o ambiente de trabalho, é a cultura corporativa. Eu descobri, quando entrei na Microsoft, que eles tinham até mesmo uma política de contratação, de contratar gente com mais autonomia, de contratar gente com mais proatividade, gente mais assertiva, porque a cultura corporativa valorizava a assertividade, a autonomia. Eu lembro da minha chefe que falou, olha, aliás, isso não foi ela que inventou, é uma coisa já conhecida. Aqui é preferível você fazer e, se der errado, pedir desculpas, do que você esperar para pedir licença, né? Então não peça licença, vai fazendo, se der errado, depois a gente vê o que faz. E foi o que eu fiz, experimentei pra caramba. Acontece que nem em todo lugar é assim. Nem em todo lugar você tem essa carta branca, essa autonomia e tal. Tanto que, inclusive, um dos itens que estão lá nas organizações exponenciais é o item autonomia. As pessoas tendem a esquecer essa história porque não parece tecnológica, mas talvez seja um dos maiores fatores, né? Ok, então essa foi a primeira anedota bastante pessoal. A segunda tem a ver mais diretamente com a questão de exponencialidade. Eu participei de 2 projetos fora do Brasil, tentando usar essas metodologias exponenciais para que empresas avançassem, né, dessem um salto, blá, 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 blá. Primeiro projeto que a gente fez, puta sucesso, todo mundo adorou, vieram umas ideias ótimas, o presidente da empresa ficou empolgadíssimo e deu lá, sei lá, $500,000 a $1 milhão para os caras fazerem o que eles queriam fazer. Ok? Ok.
Segunda empresa, mesmíssima metodologia. Na verdade, eu acho que eu até estava com um time interno da empresa mais preparado, mais descolado, etc. Então foi, pô, vai bombar. Bombou, só que na segunda acepção da expressão, no sentido que deu muito errado, né? Que deu muito certo. E demoramos para entender por quê. Na verdade, na primeira empresa, o dono da empresa era um entusiasta, tanto da Singularity quanto de todas as coisas. Ele era um entusiasta, ele era um cara aberto, né, à inovação, à disrupção, e ele que tinha bancado essa história. Na segunda empresa, quem comprou o projeto não foi necessariamente o dono, né? E o dono era um cara já difícil, um cara bastante refratário, bastante resistente. Ele viu esse processo começar, ele começou participando, aí ele se retraiu, saiu fora. E aí ele esperou a apresentação para chegar lá e falar, olha, eu acho que não, eu acho que você está tentando vender um processo velho. Bom, eu sei que, embora o resultado, a meu ver, né, tivesse sido, não só o resultado, mas o próprio processo, tivesse sido muito mais satisfatório para mim, que era um dos consultores, dos coaches, o resultado final foi bastante difícil de gerenciar. E por que isso? De novo, questões culturais humanas, né? Questões culturais, questões de política e tal. Recentemente eu participei de um evento no WTC Business Club e eu coloquei essa palestra no usina.com. Se você entrar no usina.com, você vai achar essa palestra lá, eu gravei. O que acontece? Eu falei, você quer realmente mudar ou inovar, ou fazer uma disrupção? Muda a política de bônus. Simples assim, né? Se você não muda a política de bônus, ou a política de contratação, ou a política de seja lá o que for, né, de remuneração, esquece, né? Ou mesmo a política interna, a maneira como, né, quem é promovido a líder, por que alguém é líder, o que se espera de um líder, né? Que tipo de profissional que você contrata, né? Se entra um cara novo, você vai falar, não faz marola, né? Faz o que te mandam, bunda na parede. Bunda na parede cara, ainda mais aqui no Brasil, que a gente, né, por natureza é meio bunda na parede, matou. Não tem metodologia, não tem tecnologia, não tem plataforma que salve. Curiosamente, as pessoas estão mais dispostas, quando eu digo pessoas, eu digo CEOs, CIOs, whatever, Os, CWOs, né, whatever Os. Aliás, não nada mal, né? Chief Whatever Office, né? É um bom cargo. Esses caras estão muito mais dispostos a gastar uma bala em algum produto, entre aspas, sexy, em algum produto que seja, em princípio, né, da moda, etc. e tal, do que, eventualmente, questionar a maneira como as coisas são feitas, ou como as coisas não são feitas, o que é mais comum, né? Questionar o como, ninguém quer questionar. Aliás, a terceira anedota, uma vez me chamaram, a gente está quase chegando, acho que dá tempo. Uma vez me chamaram para almoçar como presidente de uma empresa, eu não entendi por quê, porque eu não sou presidente de nada, não sou nenhum gênio dos negócios e tal, mas o cara queria me conhecer porque ele estava empolgadíssimo. A questão ele tinha, acho que alguma dessas empresas, Zorro, Salesforce, sei lá, tinha pagado para o cara ir para os Estados Unidos assistir um evento de social business. Aí o cara voltou, empolgadíssimo, queria sair passando cheque, aí comprando um monte de coisa e tal. Aí eu falei, calma, não tá calma nessa hora. Aí eu comecei a perguntar qual era o tipo de negócio, como é que funcionava, como é que não funcionava, como é que era a contratação, como é que era a política interna. Aí eu descobri, falei, olha, sendo muito sincero, eu acho que antes de partir para comprar soluções, acho que vale a pena fazer alguns experimentos com a maneira como as coisas são feitas na sua empresa, né? Ou seja, o cara entrou lá para comprar uma Harley Davidson, né, com cheque em branco, e eu mandei o cara fazer terapia, né? Ou o cara chegou lá querendo comprar uma caixa de Viagra, eu mandei ele fazer 6 meses de ginástica, sei lá. Eu sei que eu achei que eu estivesse prestando um bom serviço, mas na verdade o cara provavelmente saiu frustrado de ter me pagado um almoço num restaurante bacana. E aí eu volto para a minha questão original. Enquanto a gente tiver com essa droga desse vício, é um vício, né? Em merengues e suspiros ou coisas que engordam, ou então pílulas que prometem emagrecer milagrosamente, aquelas coisas que você vê no Tabula, né?
perdeu 30 quilos em uma semana, acho que ela, sei lá, o cachorro morreu, não sei. E como assim perdeu 30 quilos? E aí, enquanto a gente estiver com essa relação mágica, com essa relação messiânica, a gente vai não só perder oportunidades, como vai perder dinheiro. Acho que perder oportunidade é o pior, né? Porque isso não tem andu. Dinheiro, sei lá, tem dinheiro, de repente dá-se um jeito, mas oportunidade, timing, cara, isso já era. Você errou o timing, já era, né? Então, só que, de novo, a esperança que eu posso ter com relação a isso é baixa, porque faz parte da natureza humana. A gente sempre vai gostar mais, né, do chocolate do que do brócolis, do Viagra do que uma boa academia, né, sei lá, da amante tórrida do que uma relação de longo prazo. Faz parte da natureza humana, e enquanto isso muita gente vai cair como um pato, feliz da vida inclusive, né, gastando com gosto, na história do hype, a famosa história do me engana que eu gasto, que acho que eu ouvi isso, acho que de um publicitário uma vez, que foi do Marcelo Serpa, se não me engano, e ele deve ter ouvido de alguém também, e eu acho genial. Me engana que eu gasto parece ser a maior tradução da felicidade humana que eu já vi. Mas de qualquer maneira, meio que já para encerrar, aliás, que dia medonho hoje, chovendo de novo, o engraçado é que a gente, ao invés de tentar, né, entender as empresas que deram certo, não porque elas fizeram alguma coisa mágica, mas tentar entender, puxa, como é que eles conseguiram criar essa cultura, né? Como é que eles conseguiram contratar as pessoas certas, né? Ao invés de questionar, puxa, será que esse cara que está nessa posição de liderança é um cara que realmente inspira, né? O que a nossa empresa realmente está fazendo? Aliás, está aí um bom aspecto nessa história do livro Organizações Exponenciais. Eu vou dar o link aqui nos comentários, na descrição. Um dos princípios que eu acho que são bacanas, que é um exercício bárbaro, é o que ele chama de MTP, que chama Massive Transformative Purpose, que é, sei lá, proposta de transformação massiva. Um nome pomposo, eu sei, mas a questão é desencanar da história de missão, visão, valores, etc e tal, aquela coisa que é meio chavão, e realmente parar para pensar que katsu que você está fazendo, né? O que diabos a sua empresa veio fazer no mundo, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu conheci um pessoal do Waze que tinha um MTP genial, que era o seguinte: economizar 5 minutos do seu dia todo o dia. É isso que os caras querem fazer. É isso. Como? Sei lá. Agora eles, na verdade, evoluíram o MTP para uma coisa que eu achei até mais bacana, que é o seguinte: queremos diminuir o trânsito. Ponto. Como? Otimizando rotas? Pode ser fazendo as pessoas tomarem carona, que é o que eles vão investir agora no carpool, também. Mas aí você percebe a clareza. Aí, sei lá, do Google não sei se ainda organizar as informações do mundo. Facebook, que eu detesto, era conectar as pessoas. A Microsoft ajudar as pessoas a realizar o seu potencial. Esse exercício é dificílimo de fazer para uma empresa. Eu lembro das 2 empresas e outras situações em que eu participei disso, porque o cara que falou, não, o nosso MTP vai ser o melhor software de seguros do... Não, esquece, não é como, ou a ferramenta, não é um slogan publicitário. Para de pensar como publicitário. Pensa em termos de impacto, pensa naquilo que inspira você, que vai inspirar os seus funcionários, né? Aquilo que vai inspirar inclusive os seus usuários, né? O que você está tentando fazer no mundo, na vida. Então, na boa, esse era um dos exercícios mais difíceis e talvez seja mais transformador e mais exponencial do que drones, impressão 3D, algoritmos, inteligência artificial, dashboards. Cara, é isso. Meus caros, vocês acabam de me acompanhar literalmente de porta a porta. Como vocês podem ver, eu tenho a felicidade de morar relativamente perto do trabalho, num caminho que não é estressante nem nada. São Paulo acho que fica minimamente suportável, né, se você conseguir equacionar algumas coisas, alguns pequenos detalhes. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço e até a próxima.